Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Que esse dia seja um dia de bênção para a sua vida. Estamos alegres por poder estar aqui compartilhando esta lição com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga que nos acompanha aqui no YouTube do Aldeia Alvorada. Louvamos a Deus pela sua vida. Eu quero agradecer ao pastor Washington, pastor aqui da igreja, que nos concede esse momento para nós transmitirmos essa escola bíblica ao seu coração. Peço que você compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que essa lição hoje vai ser uma lição maravilhosa. Também quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Antônio Campassi. Nós somos aqui do Ministério Assembleia de Deus de Vila Alzira, em Santo André, Ministério Madureira. Meus queridos, hoje nós vamos falar da lição 11, que o título dessa lição é a participação das mulheres no Ministério de Jesus. Uau, eu achei muito interessante essa lição quando eu estava estudando, e ela fala de inclusão, ela fala de participação das mulheres, ela fala de quando Jesus, ele faz as maravilhas e essas mulheres agora acompanham o ministério de Jesus. Vamos entrar nessa lição? Eu quero fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe esse lar, essa família que está nos acompanhando. Assim como eu também desejo que a minha família seja alcançada. E que nesse dia, essa bênção seja estendida para todas as famílias, todos os lares. Que nós possamos aprender, Jesus, com o exemplo dessas mulheres, referente ao ministério de Jesus, e praticarmos nossas vidas com alegria e satisfação, e assim nós agradecemos em nome de Jesus. O texto áureo, ele está em Lucas capítulo 8, 3, que diz assim, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que os serviam com suas fazendas, falando de Jesus. Então a verdade aplicada vai dizer assim, o Senhor chama mulheres e homens que capacita com o poder do Espírito Santo e usa na grande obra de evangelização e edificação da igreja, ok? Então nós vamos agora ler o texto de referência que está em Mateus 26, versos 6 e 7, diz assim: E estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou sobre a sua cabeça quando ele estava sentado à mesa. Ok? Está falando da mulher que chega na casa de Simão o leproso. Agora, mais um texto, Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 3, diz assim: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, e pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, os 12 apóstolos. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que serviam ao Senhor com as suas fazendas. Então o que nós vamos estar falando hoje nessa lição, a respeito dessas mulheres, a respeito da sua colaboração no ministério de Jesus, e qual foi a importância dessas mulheres. Qual que é a introdução desta lição nesse dia? Nessa lição, nós veremos que a participação das mulheres, ela foi importante, relevante, tanto para o ministério de Jesus, aqui na terra, quanto no início também da formação das atividades da igreja apostólica. Elas foram pessoas que se destacaram, e por isso que foi tudo escrito, tudo anotado, referente a essas mulheres, e o que elas tinham realizado, e a história o legado, a história que elas nos deixaram. Tal realidade contrastava, ou seja, com a tendência e desprezo das mulheres daquele tempo. Então nós vemos aqui, que nós vamos estar entendendo, que a questão do comportamento judaico, a questão da época, as mulheres muitas vezes eram desprezadas, não eram tão valorizadas. E aqui nós vamos ver que essa realidade que nós vamos estar estudando nesse dia, ela vinha contra essa tendência de desprezo das mulheres daquele tempo. Então, agora nós vamos pensar dessa forma, mas a graça de Deus e o poder do Espírito Santo se manifestavam nas mulheres e homens, pois em Cristo, lá em Gálatas 3:28, diz assim: somos todos um em Cristo. E isso é muito maravilhoso, porque nós vemos aqui o ministério de Jesus. Então as primeiras discípulas não só seguiam a Cristo, como também contribuíam com seus próprios recursos e ministérios, né? E aí nós vemos aqui que nós temos alguns exemplos. Joana, Susana e outras mulheres, por exemplo, serviam ao mestre com suas fazendas. Certamente, com a disponibilidade de servir e contribuir com seus bens, foi a expressão que elas tinham de gratidão e amor por ter sido abençoadas. Era uma forma de reconhecimento. E qual era o papel dessas mulheres no ministério de Jesus?
Lucas, evangelista, ele dá uma abordagem mais detalhada sobre essas mulheres, sobre até a contribuição, inclusive Maria, mãe de Jesus. Ele fala de Isabel, mãe de João, João Batista, Ana, a profetisa, a sogra de Pedro, a viúva de Naim, a mulher que ungiu os pés de Jesus, Joana, a mulher de Cusa, Susana, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, Marta e Maria de Betânia, a mulher paralítica e Maria Madalena. Nós vemos aqui que tem várias referências de várias mulheres que fizeram história e estão registradas nas Escrituras. Então, o que nós vemos aqui, que Deus, na verdade, Ele não criou apenas a mulher para ser auxiliadora do homem, mas também para participar ativamente na integração e na proclamação da sua obra. Então, prova disso é essa quantidade de mulheres que nós falamos, que se dedicaram em todos os seus tempos do trabalho da casa de Deus, orando, contribuindo e tendo uma vida liberal, servindo uns aos outros, até com as suas fazendas, com os seus bens. Então, portanto, assim nós vemos que essas mulheres demonstraram o seu afeto ao Senhor. E interessante dessa minha fala, que assim, não somente Isabel, Ana, a viúva de Naim, Susana, ou seja, Marta, Maria, ou Maria Madalena, muitas outras anônimas, que também participavam e participam. Então, sim, nós temos essas referências, mas a quantidade era muito maior. Então, assim, havia um mover, um agir tão maravilhoso, que era um servir de ato de gratidão. Então, nós vemos aqui que por muito tempo as mulheres foram postas de lado na sociedade e tratadas como pessoas de classe inferior. Na época em que a Bíblia foi escrita, os costumes de muitos povos refletiam este modo de pensar e agir. Entretanto, Jesus Cristo as tratou de modo simples e gentil. E as mulheres que antes eram discriminadas pela sociedade, encontraram em Jesus a revelação do amor de Deus, ou seja, o evangelho de inclusão, o evangelho de venham a mim todos vocês, venham todos. Então nós vemos aqui que essa relevância das mulheres do ministério de Jesus era também consequência do acolhimento de Jesus para essas pessoas. Então Jesus nunca fez acepção de pessoas, muito pelo contrário, ele atraía as pessoas com seu amor, e aí, logicamente, curas, libertações, salvação, os sinais, e as pessoas viam isso, e elas viam isso como vital importância para elas, e essas mulheres entenderam isso. E esse acolhimento foi muito extraordinário, porque nós vemos, olha só, desbravando preconceitos, rituais e costumes que as deixavam de lado. E aí nós vemos como elas eram e hoje também continuam sendo muito importantes para a obra de Deus. Então o ministério feminino, o ministério de mulheres, ou o grupo de mulheres, ela é muito importante para a igreja, para o andamento da obra de Deus, para que seja feito a continuação desta obra, né? Então Jesus trouxe dignidade e visibilidade para essas mulheres, numa sociedade que frequentemente desvalorizava elas e as ignorava. Quando se destaca isso, uau, você imagina o impacto que foi para aqueles que eram contra. Isso mexe com o ego, mexe com os sentimentos de muitas pessoas, que tem muitas pessoas ainda que têm esse sentimento. Vamos lá? Jesus e as mulheres. Lucas evidenciou a importância de algumas mulheres para o ministério de Jesus, reforçando, não somente essas que estão na Bíblia, mas milhares e centenas de mulheres que colaboraram com esse evangelho. E se destaca o seguinte, para nós entendermos aqui, nos passos de Jesus. Joana era uma esposa de Cusa, que era um procurador de Herodes, ou administrador. Este homem poderia ter ficado encarregado das propriedades de Herodes Antipas. Joana também é mencionada em Lucas 24:10 como uma das mulheres, juntamente com Maria Madalena, avisou os discípulos da ressurreição de Jesus. Além disso, nada se sabe dela. O marido de Joana é mencionado somente aqui. Talvez os leitores gentios de Lucas conhecessem esse homem de natureza e de seu cargo. E aí nós vemos assim, que Deus chama as pessoas de diversas classes sociais, de diversos níveis, até a irmãzinha, que a gente fala da irmãzinha, mas são pessoas fiéis, estão sempre na oração, são contribuintes, contribuem com seus dízimos, com suas ofertas, contribuem na limpeza, contribuem na cantina, contribuem em todas nas visitações, no cuidado com outras pessoas. São pessoas que muitas vezes elas são anônimas, não aparecem, mas elas fazem uma grande obra, obra social,
obra de amor, obras de caridade. E se não tivesse essas mulheres, muitas pessoas seriam abandonadas e deixadas no caminho. E também são elas que também são socorridas, né? A igreja tem o compromisso de socorrer essas mulheres. Nós vemos aqui também um texto que fala de Maria hospitaleira. A hospitalidade era uma característica da vida cristã. E ela é expressa por questão da fraternidade, cuidados para com os outros. 1 Pedro capítulo 4, verso 9, diz assim. 9. Sendo hospitaleiro um para com os outros, sem murmurações. Cada um administre os outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforma de Deus. Né? Então nós vemos aqui que ele diz assim, ó, sejam hospitaleiros para os outros sem murmurações. Então a pessoa que tem esse desejo de ser hospitaleiro, de receber as pessoas, de cuidar das pessoas. Então nós vemos aqui que a hospitalidade é uma arte, tá? Certificar-se de que um hóspede seja bem recebido, aquecido e bem alimentado, requer criatividade, organização e trabalho de equipe. Sua capacidade de alcançar esses objetivos faz com que Maria, de sua irmã e Marta, uma das melhores equipes hospitaleiras da Bíblia. Seu hóspede era Jesus. Então nós vemos aqui a hospitalidade se evidenciando. E também o sentimento de agradecimento. O que Maria é agradecimento? A irmã de Lázaro, né? Maria, irmã de Lázaro, quando ela pega o perfume, né? Ela pega um perfume caro de nardo para ungir os pés de Jesus, depois que ela enxugou os pés do mestre com seus próprios cabelos, deixando toda a casa perfumada. Foi um ato de agradecimento, né? E aí nós vemos aqui que esse nardo era um perfume de uma erva aromática, esse nardo das montanhas da Índia, e era caro, um artigo importado que tinha grande valor, que as pessoas usavam a fins de investimento, era como se fosse um investimento. Era como o ouro que é frequentemente usado nos nossos dias, era um investimento que as pessoas faziam. Maria pode ter ungido o pé de Jesus como seu Messias real. Ela derramou o melhor que pôde encontrar. O preço não era uma questão central, mas uma expressão de gratidão, de fé e de amor. Então nós vemos aqui uma pessoa agradecida, ela faz o melhor pelo Senhor. Então nós vemos a Maria como um grande coração, né? Qual é essa Maria que eu estou falando agora? A Maria, mãe de João Marcos, que é mencionada no livro de Atos, capítulo 12, quando ela tem ali a sua casa, e ela acomoda os irmãos, e ali ela acolhe os irmãos, mesmo em meio à perseguição, a qual o Herodes Agripa, ele investia contra a igreja, contra os irmãos, né? Ela abriu as portas da sua casa e acolheu os crentes lá, e assim, ali era também um lugar onde os irmãos se sentiam seguros. Na casa de João Marcos, muitos dos que reuniam ali oravam, então nós vemos assim, a implicação de que, há uma implicação, uma sugestão, que o pai de João Marcos já tivesse morrido, mas a sua mãe possuía uma casa suficiente grande para servir em lugar de reunião para uma congregação cristã em Jerusalém. Também é perfeitamente possível que o grande cenáculo da casa, ou seja, um amplo piso superior da casa, chamava os seus convidados, tinha sido o local da última ceia celebrada, onde Jesus, e também onde aconteceu o Pentecostes. Então nós vemos aqui, que quando nós falamos desta mulher, de Maria, mãe de João Marcos, ela é mencionada na Bíblia como uma mulher que ela abriu as portas da sua casa de uma forma generosa, guardando os irmãos, e ali nós vemos que quando Pedro, ele ficou livre da prisão, quando teve aquele milagre lá em Atos capítulo 12, que ele é solto das prisões, e quando ele vai para a casa de João Marcos, é quando ele bate lá na porta, e aquela mocinha atende, pensa que é um fantasma, ela volta correndo para dentro da casa, fala, Pedro está aí, e quando eles abrem a porta, realmente era Pedro, e Pedro dá o testemunho, e foi nesta casa, na casa de Maria, a mãe de João Marcos, que aconteceu todos esses fatos. Então foi um lugar histórico para a Bíblia, um lugar histórico desta mulher que se destacou pela sua condição, sem ter medo, sem ter ousadia, mas ali abençoando a igreja. Outra mulher que eu quero falar agora, de Dorcas, que era uma mulher admirável. Eu estive esses dias pregando num lugar, e eu falei que às vezes, irmãos, nós temos o hábito de querer fazer grandes coisas, grandes movimentos. Não é errado, é louvável, né, e Deus também se agrada, mas Dorcas é o seguinte, quando ela falece,
e Pedro chega nessa casa, estavam as pessoas em pranto. Ele perguntou o que tinha acontecido, e algumas mulheres falaram assim: Dorcas, a nossa amiga, a nossa irmã amada, né, muito querida, pessoa da cidade, que era generosa de coração, abençoadora. E Dorcas, ela servia, ajudava as pessoas pobres, ela expressava piedade e amor ao Senhor, cuidando dos necessitados. Olha que interessante. Muitas pessoas usavam roupas feitas gratuitamente por Dorcas, por isso todos gostavam muito dela. Dorcas amava o Senhor e fazia tudo com boa vontade e ajudava o próximo. E por ela ter essa característica e ser cristã, as irmãs estavam tristes e mostravam as roupas. Aí Pedro pergunta: onde está Dorcas? E aí ele fala assim: está lá em cima, ela estava no piso superior da casa. Pedro foi lá, irmãos, orou e Jesus ressuscitou Dorcas. Foi uma grande alegria na casa. Mas onde você quer chegar, irmão Marcos? Olha, uma pessoa quando quer fazer, quando ela quer... Às vezes as pessoas ficam procurando algumas coisas para fazer na casa do Senhor. Dorcas servia a igreja e as pessoas com um carretel de linha e uma agulha. Ela era costureira. Ela cortava tecidos e fazia roupa. E aqui interessante, que ela fazia tudo. Dorcas amava o Senhor e fazia tudo com amor e bondade. Roupas feitas e servia as pessoas gratuitamente. Ela ajudava, ela compartilhava. E isso fez a história dela, nós estamos falando nessa manhã. Então, você quer fazer as coisas, faz de forma simples, mas que essa simplicidade que você vai fazer, ela alcance as pessoas. Pense nisso. Um carretel de linha e uma agulha. Às vezes você quer fazer grandes coisas, grandes movimentos. E hoje nós estamos nas épocas de grandes coisas e grandes movimentos. Se não tiver um cantor, ninguém vai. Se não tiver um grande pregador, ninguém vai. Não, irmão, faz a sua parte. Entendeu? Pode ser um carretel de linha. É anonimato. Deus vê e se agrada. Não é púlpito, não é microfone, não é nome, não é slide, não é placas. Não é isso. Eu sei que Deus está falando no seu coração nessa manhã. Faça com simplicidade, mas faça para o Senhor. Lídia também tem um exemplo de hospitalidade. Logo após de ser batizada juntamente com sua família, Lídia hospedou Paulo e Silas em sua casa, demonstrando disposição em servir ao Senhor. Então nós vemos aqui que Lídia colocou em primeiro lugar o Senhor e em segundo lugar o seu plano de subsistência. Tornou o seu lar um centro de hospitalidade e glorificação a Deus. Ou seja, a hospitalidade é uma virtude recomendada na Bíblia. Ela é importante porque é uma forma prática de se doar a si mesmo, né? Quem serve ao seu semelhante está servindo a Deus. Uau! Quem serve ao seu semelhante está servindo a Deus. Então nós vemos aqui, e já vamos falar da conclusão, a importância dessas mulheres para o ministério de Jesus e exemplo para os nossos dias. Então o exemplo das mulheres, ela é muito importante, não é? Então vamos lá. As mulheres da igreja primitiva tiveram um papel importante na expansão do reino de Deus. Jesus permitiu que elas convivessem com ele e seus discípulos em um ambiente de respeito e amor fraternal, que certamente despertou um senso de utilidade nunca experimentado. Por amor e gratidão, aquelas mulheres abençoaram o ministério terreno de Jesus. Abençoaram o ministério terreno de Jesus até o fim, enquanto o seguiam. Então nós vemos aqui que esse viver da vida cristã, ela se completa com o ministério dessas mulheres no tempo de Jesus. E também está dando continuidade até os dias de hoje. Um ministério que tem que ser respeitado, um ministério de oração, um ministério de intercessão, um ministério de assistência social, um ministério de socorro, de manifestação de cuidados. Então é um ministério muito lindo, louvável e próspero. Que Deus abençoe todas essas mulheres, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu lar, porque hoje nós estamos aqui falando do ministério de mulheres. Então as mulheres são reconhecidas, devem ser valorizadas e o nome do Senhor é glorificado. E elas contribuíam de todas as formas que elas podiam, né? Social, financeiramente. Isso se destacou na vida dessas mulheres e também se destaca nas nossas vidas. Nós vemos que nossos dias hoje são dias corridos, mas são as mulheres também que cuidam dos lares, cuidam das famílias e cuidam das coisas de Deus. Isso é tão maravilhoso. São pessoas que se destacam. Não são mais invisíveis, são importantes. Se tirar as mulheres, muitas coisas param, muitos ministérios param. Então nós vemos hoje a importância das mulheres, né, na mordomia, com gratidão, fidelidade, e também na administração dos recursos a qual Deus as confiou. Isso é um ministério cristão, é a mordomia cristã, o tema que nós estamos estudando. Olha, quero te fazer um convite. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, São Paulo.
na Rua Dracena, número 202. Venha nos fazer uma visita. Nós temos 2 cultos aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 da noite. Você é o nosso convidado. Que Deus os abençoe. Até a próxima aula. Que o Senhor te guarde, te proteja, em nome de Jesus.